Uma boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a Glória de Deus. E hoje nós vamos concluir o capítulo 12 do Evangelho de João. Então, pegue sua Bíblia, abra, que nós já vamos começar a estudar a palavra do Senhor, porque o Reformando Discípulos começa agora. Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Então, hoje estamos aqui com as ilustres presenças de nosso irmão Leonardo Badi. Seja muito bem-vindo, Badi. Obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito lisonjeado de estar presente com os irmãos aqui. Muito agradecido a Deus. Espero contribuir com alguma coisa relevante para essa noite. Rodolfo, também seja bem-vindo. Primeira vez, né, meu irmão? Mas vamos crescer junto no conhecimento e na glória do Senhor, na graça do Senhor. Isso, muito obrigado. Eu agradeço também a poder estar aqui com os irmãos, para podermos juntos estarmos estudando a palavra, as escrituras, que são aquilo que nos dão a vida e nos sustentam. Que Deus nos abençoe no estudo desse capítulo. Amém. Francisco, também. De volta aqui, né, Francisco? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme para mim, o privilégio de estar aqui com os irmãos e tratando das coisas, uma coisa que eu sou apaixonado, que é a palavra de Deus. E quanto mais tempo e dedicação a gente puder ter em relação a isso, para mim é um privilégio, uma oportunidade gratificante estar aqui com os irmãos, aprendendo, né, e podendo colaborar com esse programa que abençoa a gente, primeiramente, e depois quem procurar e quem vê. Muito bom. Então, vou só dar um panorama geral do Evangelho de João. Nós vamos fazer um bate-papo mesmo, descontraído, da palavra do Senhor, para facilitar o entendimento de alguns textos que às vezes são mais complexos para os irmãos que estão em casa entenderem. Então, o Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Jesus como Deus. Desde o seu primeiro versículo, apresenta Jesus como Deus, e nós vemos até esse capítulo que nós estamos, que é o capítulo 12, a sucessão de milagres, né? Foram 7 milagres operados pelo Senhor, e nós vamos fazer agora um resumo do início desse capítulo 12, para depois, nesse episódio que nós estamos, nós vamos concluir o capítulo 12. Então, vou deixar com os irmãos, se os irmãos quiserem introduzir, como é que se passa o começo, o meio desse capítulo, um resumo geral, para que os irmãos que não acompanharam o outro episódio possam se situar melhor. É muito interessante, Vitral, quando você vai observar a literatura de João, como o Evangelho, você vai ler, então você já bota na sua mente assim, eu vou estar conhecendo um pouco sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre o que Ele fez. Mas, à medida que você vai lendo o texto, parece que João está dando algumas dicas e falando um pouco sobre discipulado. E isso é muito forte no capítulo 12 que nós estamos lendo, porque o capítulo 12 ele traz uma sequência de contrastes, desde o começo até chegar no final do capítulo que nós estamos estudando aqui. Um dos contrastes, por exemplo, que nós podemos colocar, quando ele começa a contar a história que a gente viu na semana passada, né, de Maria e Marta, às vezes já começa a ver, poxa, parece que vai ser o mesmo contraste de Lucas, uma servindo e outra aos pés, mas você observa que não. As duas estão servindo ao Senhor, cada um no seu nível de entendimento. Mas aparece uma terceira pessoa, que é Judas. Então, enquanto umas estão servindo, enquanto ela faz tudo o que ela pode, que ela dá todo o seu entendimento, se lança aos pés de Jesus, como o próprio apóstolo diz, que o cabelo é a glória. Então, ela lança toda a sua glória aos pés de Jesus. Entra Judas para ser o contraste. Judas parece como ser aquela pessoa, assim, o chefe da opinião, né? Tinha que ser feito isso, tinha que ser feito aquilo outro. Mas essa cena ela também está em contraste com os religiosos, porque os religiosos, enquanto eles estão adorando ao Senhor, os religiosos queriam prender o Senhor. Que entra de novo num segundo contraste, que quando Jesus entra em Jerusalém, tem pessoas adorando. Mas estão adorando a um Cristo que inventaram na cabeça. Estão adorando a um Cristo da bênção, um Cristo da vitória, que está entrando em Jerusalém, triunfante, mas Maria não. Maria está ungindo o corpo do Senhor Jesus para a sua morte, como que demonstra um grande entendimento do que estava acontecendo ali, e adora um Cristo que era necessário passar pelo sofrimento, passar pela dor. E, mais uma vez, o contraste formado com os religiosos, porque eles queriam matar o Senhor Jesus. E entramos ali na nossa última parte, né, um último contraste, que é quando aparecem os gregos, que Jesus já entende aquilo como sendo um sinal. E quando o mundo vem atrás de Jesus, Jesus entende que é o sinal que estava chegada a hora dele, mais uma vez, o contraste com os religiosos, porque eles queriam matar o Senhor Jesus. Então, nós chegamos na parte aqui final do capítulo 12. Amém. Vou perguntar agora para o Francisco e para o Badi.
Jerusalém estava em festa. A festa da Páscoa havia chegado, certo? Que é o que o Rodolfo falou. Uma multidão estava ali. Vinham milhões de pessoas de todas as regiões. Os judeus se deslocavam nesse período para Jerusalém, porque era uma grande festa, uma festa importante. E Jesus passa ali pela casa de Lázaro, como ele falou, né? Eu queria só deixar uma coisa que eu acho importantíssima, só reforçar o que ele falou, que Maria, em todos os evangelhos, ela está sempre aos pés de Jesus. Ela sempre escolhe o melhor lugar. O melhor lugar é o quê? Estarmos aos pés de Jesus. E Jesus opera aquele milagre de ressurreição de Lázaro, né? E a multidão chega, a palavra do Senhor fala que muitos que chegam para conhecer Lázaro, acabam voltando crendo, né? E nós vimos que isso causa uma ira maior nos religiosos, nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, e eles tentam matar tanto Lázaro, como também no seu coração já tinha o desejo de matar Jesus. Certo? E aí, gente, vamos falar um pouquinho, vocês dois, da entrada triunfal de Jesus. Vocês querem descrever como é que foi? Quer falar aí, Francisco? A entrada de triunfal de Jesus em Jerusalém estava cumprindo uma profecia, né? E todos ali identificaram essa profecia, né? E quando eles tiveram essa ideia, só que eles estavam esperando um Messias político que viesse livrar os judeus da opressão romana, né? E o que aconteceu, que o paradoxal, né? 3 dias depois, essas mesmas pessoas que tinham saudado Jesus, a gente pode deduzir, né, que foram as mesmas pessoas que gritaram crucificam. Muitos daqueles que estavam provavelmente, a gente também pode imaginar ter essa ideia. E Jesus foi, como foi falado aqui antes, foi a última vez que ele apareceu assim para esse grupo grande de pessoas, que também Jesus sabia disso que estava acontecendo, a mente dessas pessoas que pensavam dessa maneira. E logo depois disso, Jesus se recolheu com seus discípulos, para que a gente pode imaginar assim, como fosse quase como uma despedida, um encerramento do ministério de Jesus. Quando ele pegou na intimidade ali, levou os discípulos para poder falar sobre a morte dele, né? E ele já tinha falado muito sobre isso muitas vezes, e os discípulos não entendiam que Jesus falava da morte dele, e para alguns foi até uma surpresa quando Jesus Cristo morreu. Ficaram decepcionados, né, cabisbaixos, se esconderam, né? Logo depois isso mudou totalmente essa ideia que eles tinham. E um outro detalhe dessa entrada, né, Vitral, é o comentário que a palavra faz, que esse povo honra-me com os lábios, né, mas o seu coração está longe de mim. Então, nosso Deus é aquele que sonda os corações, né? Às vezes vemos pessoas que, né, proferem palavras, às vezes até palavras bonitas, né? Jesus, em outra situação, disse sepulcros caiados, né? Por fora tem uma beleza, mas o que ele enxerga é lá dentro, né? Ele enxerga dentro do coração do homem. Esse detalhe é importante a gente ressaltar aqui. Perfeito. Queria só analisar com vocês o verso 16, que diz que os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. O que era isso no princípio? Né? Que Jesus era o Messias, todos os sinais que ele operava. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e isso lhe fizeram. Como eu ia até comentando aqui, esse capítulo ele é riquíssimo em contrastes. Então, nós temos Maria, que está adorando a Jesus de coração, fazendo o máximo que ela pode. E os próprios discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, sem a atuação ali do Cristo ressurreto, eles estão igualados ao resto da multidão. É interessante, igual os companheiros falaram aqui, que quando se cumpre a entrada dele em Jerusalém, o que a profecia quer dizer? Nós estamos diante de um rei. Então, naquele momento, o ofício que ficou destacado, Jesus é rei. E toda vez que você está diante de alguma autoridade e dá a ela qualquer tipo de glorificação menor do que aquela que ela merece, isso não é uma glorificação, isso é uma ofensa.
Então, diante do Rei dos Reis, do Senhor do Universo, eles não conheceram, não sabiam quem ele era e não conheceram quem era ele. Perfeito. Glória a Deus. Então, assim, só para a gente já começar já o assunto de hoje da nossa conversa. Então, Jesus, logo em seguida, ele se encontra com os gregos. E aí nós vamos partir agora, nossa conversa, o nosso debate vai ser no verso 37. Nós vamos falar sobre crer ou não crer, sobre a incredulidade daqueles que estavam ao redor do Senhor. Então, ele já começa assim no verso 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, eu queria conversar com os irmãos. Como é que pode, né, ou como é que age aquela multidão, muitos dos que estavam ali vendo os sinais do Senhor, mas mesmo assim não criam em tudo aquilo que eles viam? Eu penso que isso aconteceu por causa da dureza do coração, né? Como diz o povo judeu, endurecido no entendimento, separado da vida de Deus, separado de Deus por causa da dureza dos seus corações, né? E essa é a realidade dos judeus. Também por insensibilidade espiritual e também a pessoa poder ver o milagre, isso aí não amolece o coração, a pessoa ver milagre, né? Porque acha que depois vai ter outra interpretação sobre o que aconteceu, pode começar a analisar racionalmente o que aconteceu. Já procuraram, né, algum tempo atrás, aí, tentar explicar racionalmente cada um dos milagres de Jesus, né, cada um tentando buscar uma maneira de descaracterizar o milagre de Jesus. Como o pastor Vitral falou, antes disso, Jesus tinha feito muitos outros milagres que muitos ali viram, né? 7 milagres, muitos viram a multiplicação dos pães, né? Um monte, e a transformação da água em vinho, muita gente viu. E mesmo assim, as pessoas não acreditavam, né? Como foi pela dureza do coração, que fala lá em Isaías 53 também, o salmo messiânico, a profecia messiânica, né, salmo? Profecia messiânica falando sobre Jesus, claramente sobre Jesus. Não tem como não entender isso. A gente não consegue entender como é que os judeus não entenderam. A gente tem essa... Como é que pode não ter entendido isso? Mas não entenderam. Essas duas situações estão totalmente imbricadas, né? Estão totalmente juntas, né? A dureza do coração deles e a própria profecia da palavra, né? Lá Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação, né? A quem se estendeu o braço do Senhor, né? Mas o coração deles estava como se fechado, né? Deus tinha fechado o coração deles, né? Então, essas duas situações, o coração endurecido e o cumprimento da profecia, né? E assim, às vezes as pessoas estão ligadas a milagres espetaculares, né? Coisas prodigiosas, mas não existe milagre maior do que o Senhor operar nas nossas vidas o perdão dos nossos pecados. Exatamente. No céu, né, a própria palavra fala que há uma festa quando um pecador se arrepende, né? Não é em uma outra situação, não está descrito, mas quando um pecador reconhece, né? Perfeito. Se um cego volta a ver, até Lázaro ressuscitar, não teve uma festa no céu, né? A palavra não fala que teve, né? Mas quando um pecador se arrepende, que é reconhecendo, né, o seu pecado, reconhecendo a sua situação de pecador, há uma festa no céu. E como deve ser essa festa, né? Deve ser maravilhosa. O pastor Augusto Nicodemos, ele conta uma história que eu acho muito ilustrativa para os irmãos que estão nos assistindo. Que, né, nessas igrejas que transmitem em canal aberto, né, o pastor perguntou assim: qual foi o milagre que o senhor operou na sua vida? Abriu uma porta de emprego, eu consegui comprar um carro, uma casa, né? E chegou uma senhorinha: e você, minha irmã, qual foi o milagre? Não, eu descobri que o Senhor ama a minha vida, enviou o seu filho, morreu na cruz por mim, e hoje eu estou salva. Ele: muito legal, tá, mas conta o milagre agora aí, por favor. É assim, às vezes a pessoa fica desvalorizado o sacrifício, a operação do Senhor, o milagre da salvação na nossa vida, né? E porque muitos outros milagres, muitos desses,
o pão que eles comeram, comeu, acabou. Perfeito. Né? Lázaro morreu outra vez, né? Foi ressuscitado, morreu. Né? E o vinho foi consumido, também acabou. Tudo são milagres, são coisas passageiras, mais ou menos assim, um milagre, mas coisas terrenas, materiais. Agora, a nossa salvação efetuada por Jesus é, como diz, um fruto para a eternidade. E isso não tem como medir, nem como valorar isso. Maravilha. Fala. O que é estarrecedor, que é um choque para nós, que a gente que está acompanhando e lendo o Evangelho de João, como foi bem dito no início, né? É um evangelho que João escreveu comprovando que Jesus era Deus. E João escolhe 7 sinais. 7 sinais que ficam claros e evidentes que nós estamos falando de Jesus como Deus. E quando nós chegamos ao final desses 7 sinais, mesmo assim, eles não creram. Isso nos faz lembrar na Escritura que, diante de toda a história de Israel, todos os momentos em que eles vivenciaram grandes sinais, seja com Moisés, seja com Samuel, ou seja agora com Cristo, o resultado foi o mesmo. Grandes milagres não trazem fé. A fé, ela é um dom de Deus, que ela é ministrada em nós através da operação do Espírito Santo em nossa vida, que nos foi dada e concedida através do sacrifício da cruz de Jesus. Interessante o irmão comentando isso, porque nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, né? E o pastor Hernandes Dias Lopes até comenta que a ênfase dessa subseção aqui, dessa perícope, dessa pequena perícope, é justamente o verbo crer, citado 8 vezes, né, nessa parte. E a relação de crer com a fé, né, que o irmão estava comentando, né, nós só podemos crer se nós tivermos fé. E essa fé não é nossa. Nós não há nada que nós façamos para... Nós não geramos nada. Nós não geramos essa fé. Essa fé é imposta, até colocada nas nossas vidas, né, pelo próprio Deus. Né? E pela sua soberania, Ele entrega a fé a quem Ele quer. Pela sua soberania. Então, o crer, em última análise, nós cremos porque Deus nos fez crer. Né? Não há um movimento nosso, do nosso esforço, não há um convencimento. Não, eu me convenci sozinho disso. Não, é o Espírito que vem e te convence. Né? A própria palavra diz que o Espírito que faz o convencimento. O pecado, né? da justiça e do juízo. Do juízo. Eu queria só ver com vocês, assim, tudo que está na palavra, nada na palavra do Senhor é por acaso, tudo tem um propósito do Senhor. Então, estamos falando sobre crer e incredulidade, não crer, certo? Nós vamos ver que a incredulidade nessa passagem que nós estamos estudando, nós vamos ver que tudo aconteceu para cumprimento da Escritura, da palavra do Senhor, tanto que ele cita o livro do profeta Isaías, aí eu quero que vocês comentem isso também por ser propósito soberano de Deus, por estar na soberania do Senhor, e também nós vamos ver que alguns estavam mais preocupados com a aprovação dos homens do que em agradar ao Senhor. Né? Vocês querem comentar um pouquinho? Alguém pode falar sobre isso aí? Deus tem o poder para fazer com que todos creiam. Deus tem o poder para fazer com que todos creiam, mas a fé salvadora é dada somente aos escolhidos. Isso aí é sempre visto, enfatizado. Né? Essa fé salvadora que vem pela palavra de Deus, a fé vem de Deus. Né? E aos escolhidos gera a justificação e, na sequência, né, a redenção, depois a santificação. Isso aí tudo por ação direta, né, da soberania de Deus agindo nessa questão da nossa conversão. Como eu também, a minha experiência espiritual, por exemplo, também foi assim, Deus veio e eu estava longe de Deus na época e, tipo assim, arrombou a porta do meu coração mesmo, quebrou o coração endurecido, né, e eu aceitei. Isso aí foi
a tônica, assim, a soberania de Deus agindo, né? E eu pude sentir verdadeiramente mesmo a ação direta de Deus. Não tive contribuição nenhuma praticamente, né? Sempre Deus agindo da forma soberana dele. Amém. Então, alguém quer concluir essa parte aí da incredulidade? Quer falar, Rodolfo? Resta bem claro a forma como a responsabilidade humana ela é demonstrada como a profecia é organizada. Primeiro ele fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? Essa é a estrutura em que a fé foi ministrada na igreja, por exemplo, o livro de Atos. Alguém pregando, a igreja ouvindo e o Espírito operando. Então, a primeira coisa que ele fala, a profecia, primeiro, eles não deram crédito à profecia, eles não deram crédito à pregação, perdão. Aí ele diz assim, por isso não podiam crer. Aí a segunda profecia que ele enumera diz, então, cegou-lhes o entendimento e endureceu o coração. Então, não é que Deus pega alguém bom, justo, e endurece o coração para que não creia. Não. Primeiro foi negado o Filho de Deus. Foi negada a pregação, como o próprio Jesus Cristo disse várias vezes no Evangelho de João. Eu estou dizendo o que o meu Pai me mandou dizer. As palavras que eu digo são as palavras do Pai. Eles negaram a pregação. Então, o Senhor, como consequência, endurece o coração deles. Essas são duas coisas, né, que caminham paralelamente, né? A soberania de Deus. Dois trilhos de trem. Né? Dois trilhos, né, que se encontram, talvez, lá no infinito, né, como a gente diz. Mas a soberania de Deus caminha paralelamente com a responsabilidade humana. Inclusive, nisso que o companheiro acabou de falar, a gente lembra de Judas, né? Porque Judas deu lugar ao diabo, né, para que entregasse a Jesus. Então, e é interessante citar também que a incredulidade ela promove e alimenta uma situação de pecado. Então, se eu não creio no Salvador, se eu não creio que Jesus ele realmente pagou o preço de todos os nossos pecados, né, uma única vez, se eu não creio nisso, eu ando em trevas, né, eu ando de forma pecaminosa, eu não valorizo o sacrifício de Jesus, né, que ele pagou o preço ali pelas nossas vidas, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente pode encerrar essa parte da incredulidade e já vamos para a parte que Jesus nos ensina sobre a genuína fé. Certo? Então, já estamos a partir do verso 44, onde Jesus fala que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, nós já vamos ver que a fé, né, que gera o crer na pessoa, ela é fundamentada na Trindade, né? Porque nós temos que crer em Jesus, no Pai, e tudo isso aí que vocês falaram, que é o quê? Quem testifica isso no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Certo? O que mais nós podemos ver? No verso 46, que a fé tira-nos das trevas, né? Porque Jesus, ele é a luz. Se vocês quiserem, fica à vontade agora se vocês quiserem comentar mais, tá? Vamos ver também que a fé é sustentada pela obediência à palavra do Senhor e que o que ela gera nas nossas vidas? Confiança. Confiança e vida eterna, né? Isso. Vai gerar no nosso coração. Fidelidade, né? Perfeito. Tudo consequência da fé. Amém? Vocês querem complementar mais alguma coisa? Como já falamos aqui, com a fé é um dom de Deus. A fé não é uma coisa assim que a pessoa, de repente, resolve ter. Deus é que dá essa fé através da palavra dele. E essa fé salvadora, também sempre enfatizando isso, a fé salvadora é dada para os eleitos. Eu vejo sempre uma camisa escrito fé assim, aquilo ali não é fé salvadora. A fé, a pessoa acredita assim, haver um futuro melhor, esse tipo de coisa assim. Mas não é a fé salvadora que se refere ali. Ô Francisco, eu brinco com os jovens, com os adolescentes, quando a gente dá aula para eles, a fé é essa que o mundo usa assim, vai na fé. Não é isso? Essa expressão. É a fé do mundo, não é a fé em Deus, né? E muitas vezes essa fé, em alguns casos, é um salto no escuro, né? Que a pessoa pode fazer, acredita em alguma coisa e faz sem pensar direito, né? E sem o conteúdo doutrinário e sem o exercício da confiança em Deus, que nós falamos um pouco atrás aqui. A fé verdadeira é confiança em Deus. Porque a nossa fé, Rodolfo e Badia, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, não é isso?
É exatamente isso que eu queria destacar agora, o verso 45, assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aí o 48 vai completar assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. A importância da palavra de Deus na vida do servo. A importância da palavra de Jesus. A importância que nós temos que dar, porque essa mesma palavra que nos traz a salvação, sendo ela rejeitada, é essa palavra que nos julgará. Glória a Deus. Amém. Isso era muito duro para os poderosos da religião, né, predominante naquela época ouvir, porque eles eram os detentores, né, do Antigo Testamento, das leis. E quando Jesus ele vem trazer esse novo período da graça, né, é como se eles desabonassem o que Jesus estava falando, que ele estava trazendo, e salvassem ou guardassem aqui o entendimento que eles tinham a respeito da palavra, né? Então, quem é esse aí que está falando que, por exemplo, o sábado foi feito para ele, né? O sábado é sagrado. Então, essa contradição no coração deles era muito forte, né? Então, Jesus veio inaugurar esse período justamente para quebrar, né, essa força, né, humana de dominação que havia naquela época. Amém. Eu acho que a gente pode concluir esse capítulo dessa forma. Nós vamos ver também que aprendemos que é impossível crer em Deus sem crermos em Jesus e na palavra do Senhor, nas profecias, naquilo que o Senhor tem operado. E aprendemos também que a fé genuína ela é gerada no nosso coração pelo Senhor, é um dom de Deus, e ela traz para nós a vida eterna com o Senhor, né? Então, já convido os irmãos a estar conosco na próxima semana, onde nós continuaremos estudando. Nós vamos agora para o capítulo 13 do Evangelho de João, e nós vamos ver cada vez mais um Jesus recluso, junto com seus discípulos, no final já do seu ministério, e dando as instruções finais para eles. Queria agradecer a presença de Francisco, Rodolfo, Badir, muito obrigado aí pela ajuda. Nos encontramos agora no próximo episódio. Um forte abraço aos irmãos em casa, que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Graça e paz, meus irmãos.